O presente documentário foi produzido e realizado pelos componentes da equipe 6 durante o período remoto 2020.3, com base no seminário lúdico Comunicação perto do final da vida. A apresentação do seminário à turma ocorreu na tarde do dia 10 de novembro de 2020, através da plataforma online RNP. Estavam presentes alunos dos cursos de Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Medicina e Psicologia da Univasf, além de monitores e professores da disciplina. A apresentação foi dirigida e comentada por Arthur Moraes Cavalcante Amorim, enquanto os demais passos foram introduzidos por Fernando Dias Neto e Rildo Júnior Leite Pereira Pintos. Passo 1. Percepções sobre o tema. Os presentes foram questionados quanto às suas percepções prévias a respeito do tema abordado. Os resultados estão apresentados a seguir. Os resultados foram discutidos por membros da equipe e pela professora, que aliaram as concepções primárias dos participantes aos conceitos fundamentais do tema e aos objetivos de aprendizagem, com tópicos como o protocolo Spikes e cuidados paliativos. Passo 2. Atitudes positivas e negativas. Para esse momento, foi criada uma história interpretada por bonecos e narrada por membros da equipe, com o objetivo de ilustrar e contrastar condutas positivas e negativas na comunicação perto do final da vida e sensibilizar os participantes no debate do tema. Após o ato, será apresentada a nuvem coletiva formada. Dona Maria morava na Rua da Felicidade. Tinha um filho chamado Marcos, casado com Filó, pai de Luísa. Certo dia, Dona Maria começou a sentir dores abdominais intensas. Foi conduzida ao hospital. Após exames, a família foi surpreendida com a notícia de um câncer de intestino. Depois de anos, entre tratamentos longos e desgastantes, Dona Maria resolve optar pelos cuidados paliativos. E sua família, embora a princípio não tenha se sentido confortável, resolve apoiá-la. Durante um tempo, prestando cuidados a Dona Maria, o profissional cuidador percebe o desconforto entre a paciente e seus familiares e resolve conversar com eles, depois de serem instruídos sobre a importância de não privá-la de suas próprias decisões e a dialogar com a mesma sobre as suas angústias. A família passa a entender e aceita melhor a decisão de Dona Maria. Bom dia. Bom dia, obrigado por vir, doutor. Nossa querida Dona Maria está nos deixando. Peço que tornem esse momento o mais tranquilo e afetuoso possível. Sei que todos já sabíamos que esse momento chegaria, porém sei também que isso não torna menos doloroso. Meus queridos, sei que não é um momento fácil para vocês. Quero que saibam que a minha decisão e a aceitação de vocês me fez muito feliz. Poder passar o resto dos meus dias ao lado de pessoas que amo, fazer as coisas que gosto e me sentir mais próxima da vida que da morte foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado. Sinto que estou indo embora, mas saibam que vou com o sentimento de dever cumprido e cheia de orgulho da família maravilhosa que construí. Mãe, obrigado por tudo. Sentiremos muito a sua falta. Seu sorriso e suas lições estarão sempre vivos em nossos corações. Te amo.
Dona Maria, a senhora sabe que perdi minha mãe muito cedo e que desde que conheci a senhora, senti que Deus estava me dando outra mãe. Não foi fácil aceitar sua decisão, mas depois que entendi seus motivos, senti o conforto que meu coração precisava. Vou sentir muito a sua falta, mas saiba que a senhora sempre será lembrada. Cuidarei muito bem de nossa família e da sua netinha. Sempre contarei sobre a mulher incrível que é. Te amo. Vovó. Vovó Maria, a senhora vai estar na minha festinha de aniversário? Oh, meu amor, me dê aqui a sua mão. Você sentiu o seu coração batendo? Sim, vovó. E você vê o seu coração? Não vejo, vovó. Mesmo sem ver, você sabe que está aí, não é mesmo? Sei sim, vovó. Serei como o seu coração. Mesmo que você não me veja, poderá me sentir. Sempre que lembrar de mim, estarei com você. Te amo tanto, meu amor. Também te amo muito, vovó. Vou sempre lembrar da senhora. A senhora nunca vai embora. Dona Maria morava na Rua da Felicidade, tinha um filho chamado Marcos, casado com Filó, pai de Luísa. Certo dia, Dona Maria começou a sentir dores abdominais intensas, foi conduzida ao hospital. Após exames, a família foi surpreendida com a notícia de um câncer de intestino. Depois de anos em tratamentos longos e desgastantes, Dona Maria opta pelos cuidados paliativos e sua família, embora não tenha se sentido confortável, resolve apoiá-la. Durante um tempo, prestando cuidados à Dona Maria, o cuidador percebe o desconforto entre o paciente e os seus familiares, mas prefere manter-se neutro, pois não se importa, até porque é pago apenas para cuidado fisiológico. Durante o tempo de cuidados paliativos, não é prestado nenhum tipo de suporte à família, e à paciente, apenas cuidados com o físico, como analgésicos, higienização e passeio. Bom dia, doutor. Bom, Cadê a Luísa? Ela não precisa passar por isso, mãe. Espero que me perdoem. Já não consegui mais suportar. Não queria ser um peso. Podemos nem lhe levar ao hospital para ter uma partida digna. Eu não consigo acreditar. Por favor, entenda. Vivi muitos momentos que eu não teria vivido se tivesse em um hospital. Espero que me perdoe. Amo você. Vá em paz, Dona Maria. Amamos a senhora. às 11 horas e 23 minutos, aqui, ó, atestado de óbito. Boa sorte. Passo 3. Exposição do conteúdo. Arthur Moraes Cavalcante Amorim, Fernando Dias Neto e Rildo Júnior Leite Pereira Pintos explanaram, no formato de roda de conversa, sobre o tema disponibilizado pela plataforma DocCon, a qual serviu de base para a formação das perguntas e orientação da aula. E aí, para a gente falar sobre comunicação no final da vida, eu achei que fosse interessante a gente trazer aqui um pouco de reflexão sobre a morte, né? Final da vida é a morte. Que vocês devem ter reparado que em todas as nossas aulas a gente tem uma palavra em comum, um expoente, que esteve praticamente presente em todas as nuvens de palavras que foram apresentadas aqui. A palavra é empatia, né? Ela teve em todas as aulas. E o pessoal acertou aqui desculpa interromper, no chat estão falando aqui, tem umas pessoas que foram bem em cima.
Exato. É porque a empatia provavelmente é a habilidade mais essencial quando se fala em profissionais de saúde. Aí é que a gente valoriza ainda mais essa habilidade, porque é na profissão que a gente se torna responsável pelo bem-estar do outro. E hoje no nosso seminário, falando sobre comunicação perto do final da vida, eu já trago aqui uma indagação, né? O que representa o final da vida, como eu já falei, a morte. Então, como praticar a nossa empatia, né, em relação a isso. Foi reproduzido durante a aula um trecho do documentário Até o Último Segundo, disponível no YouTube, a fim de ilustrar situações reais, semelhantes às expostas no DocCon. Nesse trecho, Dona Clara Freitas, de 66 anos, paciente com câncer em estágio terminal, fala sobre seus anseios, concepções e experiência com os cuidados paliativos. Eu fiz a biópsia e deu que era maligno, e eu fiquei uma semana, chorei, e eu sou assim, choro, depois eu não choro mais. Sabe o que eu pensei na hora? Eu falei, nossa, eu vou ter tempo de abraçar meus filhos, beijar eles, que eu não tive muito tempo. Quando a gente é nova e a gente está só mexendo com a vida da casa, você esquece até de abraçar as crianças, de beijar, sabe? E eu falei, puxa, agora eu vou ter tempo. Esse tempo tá para fazer isso. E desculpa. Foi o que eu pensei. Eu não pensei no que eu vou deixar, nada. Eu pensei nisso. Em poder abraçar e beijar eles, falar que eu amo muito eles, para eles nunca esquecerem. Então eu quero que meus filhos me vejam assim. E cada um que entra, eu falo, já abraço e já beijo. Porque é o que eu falei, a gente quando é nova, a gente não tem tanto... A gente é muito dispersa em tudo. E a gente esquece às vezes de abraçar, de beijar, de falar te amo, te adoro, sabe? Então agora eu estou fazendo isso. Se eu não consigo fazer quimioterapia, nem radioterapia, hormônio não vai resolver esse caso. O que não tem remédio, remediado tá, né? Então, eu achei que era melhor eu ficar só nos paliativos. Eu não vou fazer a cirurgia, porque depois eu não posso fazer a quimio, não vai ter o que consertar, e depois que eu tirar vai ficar uma coisa... Posso morrer, então deixa eu aproveitar esse tempo. E aí, pessoal, conseguiram abstrair coisas boas desse vídeo, a importância, porque na maioria dos dias nós vivemos sem pensar no fim da vida, mesmo sabendo que é uma coisa inerente, que se aproxima, que tem até a pergunta, nós passamos, quando o dia acaba, é um dia a mais ou um dia a menos? E aí? Quantas vezes a gente, no dia a dia, se estressa com a coisa, com uma pessoa que muitas vezes nós amamos, e deixa pra lá, depois eu converso com ela. E a gente tem isso por acreditar que a vida sempre vai nos dar outra oportunidade de conversar, de resolver, de ir atrás, de tentar buscar. Ter cuidado paliativo é meio que você ter uma certeza de que a cura, o normal que nós consideramos, não vai mais ser alcançado. Então, é necessário buscar o quê? Amenizar a situação, melhorar. E saber que só isso, que é meio assim, vamos tentar segurar as coisas como estão para não piorar. Será que, diante disso, o que é que a gente, como profissional de saúde, como pessoas que vão trabalhar na área, poderia fazer para tentar acalmar uma pessoa, uma família, amenizar uma dor? Porque, diante de um estado desse, tudo é posto em xeque. É muito cômodo para a gente olhar e dizer, rapaz, no ano novo eu vou passar Recife, Salvador, Rio de Janeiro, vou me programar. Ela tem que pensar, será que eu vou estar viva antes? Será que eu chego lá? E isso daí traz à tona muitos outros pensamentos. Porque, como foi dito aí, o que não pode faltar é empatia. Ainda mais nessa profissão, nessa área, é de extrema necessidade que a gente sempre se coloque no lugar do próximo. Falar sobre cuidados paliativos, morte,
Aí já é um assunto mais complicado, que nem todo profissional da saúde tem essa aptidão, né? Tem essa facilidade para falar. Decorrência dessa dificuldade, existe um protocolo, que o nome é protocolo Spikes. O Spikes, ele é um protocolo feito para a gente utilizar em qualquer situação difícil, comunicação difícil. Ele norteia, né? Não é uma receita de bolo, mas os 6 passos dele são bem-vindos, sabe? No momento em que a gente não sabe nem por onde começar a dizer ou a fazer um procedimento como esse, que é dar uma notícia difícil. Então, má notícia, ele está sendo substituído, assim, o uso, né? Por a gente compreende o que é má notícia, mas como depende muito de quem recebe a notícia, o valor, se é mal ou quanto impacto isso causa na vida, aí está sendo mais denominado atualmente como notícias difíceis. E no momento de dar notícia difícil, esses 6 passos, eles são bem importantes, né? Ou seja, o sentido da vida para uma pessoa que sabe que sua vida pode se tornar interrompida em pouco tempo. Então ele muda, né? A perspectiva nossa que está sem doença no momento ao menos terminal é que a vida é como se ela fosse para sempre. Já a perspectiva de quem tem um diagnóstico desses muda e com isso algumas valorizações também, os sentidos que se dá algumas coisas. Se fala em comunicação perto do final da vida, a gente não tem um protocolo difundido para como se comunicar, né, no perto do final da vida, mas assim, que baseado em tudo que eu vi, existem 3 pilares que são principais, que o primeiro, você tem que saber o que o paciente quer, né, no final da vida. Então, normalmente o que eles querem é o quê? Controlar os sintomas, que querem em primeiro lugar tratar a dor, tratar os sintomas, né, que podem vir a prejudicar a qualidade de vida. Em segundo lugar, o segundo pilar é preparar o paciente para a morte, né? E aqui a gente vai envolver as crenças do paciente, ele procurar o que a gente chama de paz espiritual, né? Independente da crença dele. E um terceiro pilar o último, que seria atingir a sensação de finalização, né? Que aquele momento de se despedir de pessoas próximas, de familiares, de amigos, e de se reconciliar, né? Para que ele atinja essa sensação de finalização. Lembro que Hipócrates tem uma frase que diz assim, que ele fala o médico, né, cura pela erva, pela faca, e todos curam pela palavra. E eu trago para os dias de hoje que, no caso de nós, todos nós profissionais da saúde, independente da área que escolhe, né, se é cirurgia, clínica, pediatria, fisioterapia, psicologia, todas as áreas, educação física, farmácia, enfermagem, nutrição, fonoaudiologia, independente da área, né, do profissional da saúde, todos nós temos a possibilidade de curar pela palavra. Então, só completando esse pensamento que vocês trouxeram, que o grupo facilitador trouxe. Então, antes de a gente concluir com a apresentação que eu preparei, juntamente com minha mãe, eu gostaria de fazer a seguinte reflexão. Quando um paciente recebe um diagnóstico de uma doença terminal, e é importante aquela estratégia que foi comentada do silêncio. Muitas vezes o silêncio é tudo que o paciente precisa nesse momento. O silêncio e uma reflexão sobre que ele vai desenvolvendo ao longo da sua caminhada após esse diagnóstico, né? Então, provavelmente, em futuros encontros, o médico vai querer saber como está sendo sua percepção sobre esse processo, como você está enfrentando tudo isso. Você tem obtido o apoio de sua família? O que você pensa acerca de sua situação atual? Você conseguiu processar melhor o que está acontecendo com você? E ao longo desse processo, vamos criando reflexões. E também para aquelas pessoas que têm uma crença em um ser maior, talvez buscar na espiritualidade um conforto, certo? E eu queria deixar nessa mensagem
e que vocês vão ver que, na verdade, é uma música, essa reflexão de que, no momento, a situação pode estar difícil. E é preciso compreender e aceitar essa dificuldade inicial. Passo 4. Finalização com arte. O poema Nunca é Tarde, de Braulio Bessa, foi recitado e comentado pelo integrante Bruno Galotti Lima Leão. E aí, gente, meu nome é Bruno. Eu vou citar um poema aqui de Braulio Bessa, Nunca é Tarde, que eu acho que é um poema muito relevante nesse tema que a gente está debatendo hoje. O tempo se escorrega despretensiosamente. Não há força que segure, por mais que a gente tente. Cada minuto para trás foi nunca andou para frente. E mesmo correndo doido nesse galope feroz, vez por outra ele amansa e deixa de ser algoz. Até parece que diz, dá tempo de ser feliz, pois nunca é tarde para nós. Nunca é tarde para viver e aprender com a vida, para perceber que a estrada nem sempre será florida, e que sempre há uma cura até para a pior ferida. Nunca é tarde para o rancor se transformar em perdão, para perceber que nem sempre você tem toda a razão, para sentir mais com a mente e pensar com o coração. Nunca é tarde para ser bom quando a maldade chegar. Nunca é tarde para sorrir quando a lágrima rolar. Nunca é tarde para ser forte quando o corpo fraquejar. Acredite, nunca é tarde para abraçar um amigo, para proteger um estranho que está correndo perigo. Nunca é tarde para o seu peito se tornar um grande abrigo. Nunca é tarde para plantar uma árvore no chão. Nunca é tarde para ser grato por nunca faltar o pão e aprender a dividi-lo com quem não tem um tostão. Nunca é tarde para sonhar com algo quase impossível e entender que a esperança nem sempre será visível. Nunca é tarde para o fraco se tornar um imbatível. Imbatível como o tempo, que todo dia avisa, que a conta que ele faz quase sempre é imprecisa, e até a calculadora não sabe e fica indecisa. A conta de quando a peça da vida sai de cartaz, onde o ator principal é você e ninguém mais. O tempo é um segredo. Acredite, é muito cedo para dizer tarde demais. Então, gente, eu acho que o poema foi incrível em relação a representar os melhores sentimentos que nós devemos transparecer para os pacientes que estão em fase final de vida. O autor diz que, mesmo que o tempo passe rápido, que nossa hora chegue, nós devemos nos manter felizes, devemos ser fortes, devemos ter esperança. E é isso que nós devemos mostrar aos nossos pacientes. A gente tem que fazer desse momento um momento confortável, aconchegante, porque, de fato, é um momento difícil, é um momento triste, mas a gente tem como contornar isso, tem como fazer com que o paciente fique confortável nessa fase. E já dizia Hipócrates que o médico de qualidade, ele não só tem que saber o que falar, tem que saber como falar. E isso é mais importante do que o fato em si de chegar e contar ao paciente a realidade dele. Você tem que saber transparecer isso da melhor forma possível. E é isso que o autor conseguiu de forma incrível representar para nós. Antes de encerrar, o grupo 6, composto por Andressa Almeida, Arthur Moraes Cavalcante Amorim, Bruno Galotti Lima Leão, Clarice Vasconcelos Queiroz, Fernando Dias Neto, Marco Vinícius de Amorim Mangabeira e Rildo Júnior Leite Pereira Pintos, agradece às monitoras de comunicação em saúde por todo o empenho e condução dos seminários, do audiovisual e dos trabalhos, Bruna Vidal, Gabriela Maciel e Mariana Pereira. A professora Andréa Kedma Tenório pela participação e colaboração no período remoto da disciplina Comunicação em Saúde, ao professor Itamar Santos pelo apoio e à professora Sueli Grossman pelo projeto de tradução e acessibilidade à plataforma online DocCom Brasil. Em seguida, o integrante Marcos Mangabeira, junto à sua mãe, Alessandra de Amorim Mangabeira, fizeram uma apresentação da canção Noites Traiçoeiras, do artista Marcelo Rossi.
princesa.